A temporada 2024 finalmente terminou para o Santos Futebol Clube, tida como a pior da história, marcada pela disputa de apenas duas competições, um estadual e um inédito Campeonato Brasileiro da Série B. No Paulista, a equipe atingiu uma final tida como inesperada depois de 8 anos. Na segundona nacional, prevaleceu o favoritismo, mas de forma muito questionável sob o trabalho de Fábio Carille, que conduziu a pior campanha de um time campeão na história da competição. Por essas e outras razões, que resolveu-se pela saída de Carille logo após de cumprido o objetivo principal, o retorno para a Série A, antes mesmo da última rodada do certame. E para evitar a volta desse pesadelo, a palavra de ordem virou a reformulação do elenco já para 2025, algo que promete não ser nada fácil. O clube apresenta um elenco inchado que, somando os atletas que disputaram ou que ainda não tiveram chances neste ano, somando-se os atletas emprestados que se reapresentarão no início de 2025, além da equipe sub-23 com idade já estourada para as categorias de base, soma-se cerca de quase 70 atletas registrados. Diante deste cenário, que resolvi elencar quem, na minha opinião, deve ficar ou quem deve sair no ano que vem. Começando com o elenco principal formado em 2024, João Paulo. Afastado dos gramados desde maio devido ao rompimento do tendão no polêmico jogo contra o América Mineiro, tem se dedicado para retornar no ano que vem. Só que desta vez terá que disputar a posição de titular com seu sucessor, Gabriel Brazão. Contratado para a reserva, assumiu a titularidade com a lesão de João Paulo. Mesmo com algumas oscilações, conseguiu se firmar com defesas seguras e saídas de gol, o que lhe dá hoje a condição de primeira opção na meta santista. Diógenes, com um contrato até dezembro de 2026, vindo da base vice-campeã da Copa São Paulo de 2022, não conseguiu convencer como potencial reserva de Brazão. Sua única atuação contra o Ituano também não deixou boa impressão, razão pela qual a diretoria foi buscar o próximo da lista, Renan. Emprestado junto ao Sport, mal chegou e se lesionou nos treinos, e terminará seu vínculo sem nunca sequer ter ficado no banco de reservas. Rainer, após uma atuação de destaque no Paulista que chegou a atrair interesse do Vitória, caiu drasticamente de produção na disputa da Série B a ponto de ser um dos mais criticados pela torcida, candidatíssimo a ser dispensado. Aderlan, o primeiro lateral direito a ser contratado para 2024 e tido como mais regular, porém com histórico de lesões, e por essa razão afastado desde julho. Já com 34 anos pode até ficar, mas com ressalvas e com uma alternativa mais jovem na posição, como JP Sherman, que ganhou a posição de paraquedas na fase decisiva do estadual por lesão ou suspensão de Rainer e Aderlan. Ganhou a confiança de Carille na Série B ainda com alguns erros de marcação. Pode até ficar, mas é um dos atletas negociáveis pela diretoria. Rodrigo Ferreira, outro lateral direito com certa consistência defensiva, porém acompanhada de excessos e pouca ofensividade. Marcado pelo erro contra a Ponte Preta, mesmo escalado fora da posição por Carille, virou um dos possíveis descartáveis. Escobar, vindo da base da troca por Felipe Jonathan com Fortaleza, o que não tem de certa habilidade como antecessor, compensa na raça e poder de marcação, o que pode ser útil numa temporada em que o Santos tende a lutar para permanecer na Série A em 2025. Souza, tido com grande potencial, o menino da Vila chamou a atenção na sua estreia contra o Mirassol, ainda no Paulista, em que se machucou e ficou afastado. Quando retornou, virou reserva no principal e recentemente renovou até 2028. Jair, como Sherman, entrou mais por falta de opção do que por vontade de Carille. Se destacou numa fase decisiva de estadual e com a saída de Joaquim virou titular. Sua queda de produção coincidiu com o interesse do Porto e um dos negociáveis pela diretoria. Gostaria que ficasse, mas se sair, será compreensível. Alex Nascimento, uma das razões pouco conhecidas pelas críticas a Fábio Carille sobre aproveitamento da base. Em detrimento de Zabala, que para muitos era mais técnico, tem os que acusam Carille de ter provocado a saída do jovem boliviano por preferir o menino da Vila, que teve atuações fracas nos jogos em que substituiu Gil, como contra o Amazonas no primeiro turno e no infame jogo contra a Ponte Preta no segundo turno. João Basso, remanescente do time que caiu em 2023, retornou do segundo turno com atuações seguras. Para dar certa experiência na zaga, é um dos que podem ficar. Gil, trazido por Carille, virou referência dentro do grupo e peça fundamental na campanha do acesso, onde jogou grande parte disfarçando problemas físicos. Anunciou sua aposentadoria neste ano, e embora divulgue recentemente ter repensado na decisão, penso que ele merece uma despedida honrosa na carreira e não abrir mão de terminá-la por cima. Luan Pérez, trazido de volta durante o segundo turno, vai de encontro com um propósito justo de substituir Gil na posição, e por essa razão, este que vos falo considera como sucessor dele para 2025. João Schmidt, a espinha dorsal do meio-campo de Carille, caiu de produção em termos ofensivos na Série B, mas manteve a firmeza nos desarmes. Já na casa dos 30, é passível de lesões, como na sequência de 4 derrotas seguidas em que ficou afastado. Pode ficar, desde que tenhamos uma alternativa mais jovem na posição. Diego Pituca,
Outro alicerce no meio-campo, incansável, ainda que burocrático em troca de passes, ajuda no avanço para o ataque e uma das lideranças do elenco, motivo pela qual ele pode ser considerado hoje como imprescindível. Sandri surgiu na campanha de 2020 pela precisão em bolas longas, mas as seguidas lesões que parece que tiraram dele esse atributo. Retornou como alternativa de primeiro volante ao Schmidt com atuações discretas. No geral, para mim, insuficiente e pode sair. Alisson. Tivesse o Pitbull de anos atrás não ter se lesionado contra o Inter no primeiro turno de 2023, o destino da equipe teria sido outro, mesmo com suas conhecidas limitações. Desde então, só jogou este ano contra o Mirassol no retorno e tudo indica que dificilmente retornará à proeminência que já teve no elenco. 4% dessa vez não é o bastante. Thomas Rincon, com um recorde individual indigesto na carreira de 2 rebaixamentos numa temporada, pela Sampdoria na Itália e no Brasil pelo Santos, ficou no banco tanto com Carille quanto na seleção venezuelana. Sua idade avançada para a posição justifica as poucas alternativas que teve quando substituiu João Schmidt na sequência de derrotas no primeiro turno. Teve hombridade em permanecer com salário reduzido, mas para objetivos maiores, a fila anda. Giuliano, peça importante no esquema de Carille, contrariou sua própria premissa em se autodeclarar como assistente de atacante, sendo que na prática parecia até mais que o centroavante, o que muitas vezes tirava da equipe a armação de jogadas. Partindo do princípio que deveria ser o contrário, seu pedido de saída em solidariedade a Carille deve ser atendido. Patrick, uma dor de cabeça em termos financeiros. A preferência de compra junto ao Atlético Mineiro pode obrigar o clube a pagar um alto salário para um jogador que nas poucas oportunidades que teve, mesmo que fora de sua posição habitual, uma vez que sempre jogou mais pela meia do que pela ponta, não agradou nem um pouco tanto a Carille quanto a torcida. Virou o bode expiatório de Alexandre Galo com seu nome sempre vaiado durante o anúncio das escalações. Um dos maiores desafios em desonerar a folha salarial para o ano que vem. Serginho, indicado por Carille com desconfiança da torcida, ganhou certo destaque quando, na ausência de Giuliano, pela capacidade de distribuir a bola, mesmo sem brilhantismo, o que às vezes faltava no titular. Para compor o elenco, pode permanecer. Otero, suas atuações, em especial na bola parada, fizeram a torcida quebrar o gelo de gritar o nome de jogador durante a temporada. É uma das poucas unanimidades deste elenco em reformulação e com certeza merece a permanência. Pedrinho, com altos e baixos, citado apenas por ter feito parte do elenco deste ano, já descartado durante o segundo turno para não atingir a porcentagem que faria o clube a prolongar seu vínculo. Percou por carregar demais a bola. William do Bigode, o típico jogador de segundo tempo, com atuações de destaque contra a Chapecoense no primeiro turno e Mirassol no retorno, mas na maioria das vezes apagado. Sua idade avançada já entrega a necessidade por renovação. Lá Quintana, vindo de empréstimo do Red Bull Bragantino, tem os que dizem dele ter jogado fora de posição com Carille. Mas a atuação dele contra o Ceará no retorno, onde na cara do gol preferiu dar passe para trás, não justifica essa hipótese das muitas chances que teve. Ao contrário de Miguelito, o grande pivô da rejeição a Carille no quesito aproveitamento da base. Enquanto marcava gols por sua seleção nas eliminatórias para a Copa do Mundo, era obrigado a retornar jogando pelo Sub-20 e pelo Santos. Esse cenário surreal contribuiu para desgastar ainda mais a relação da torcida com o treinador, que chegou a declarar não saber que ele também atuava pela ponta direita. E mesmo que Giuliano tenha certa dose de razão em dizer que lhe falta intensidade, merece mais chance, o que provavelmente terá no ano que vem. Júlio Furt, mais acostumado em jogar no esquema 4-4-2 antes de vir para o Santos, teve que se adaptar a uma formação onde ficava na maior parte do jogo de costas para o gol como pivô improdutivo. Diferentemente do ano passado, não teve bolas de sobra desta vez. Sua movimentação também não ajuda, razão pela qual pode sair. Wendel Silva ganhou a posição de Furt por ter pouco mais de movimentação para receber bolas longas, mas só um pouco mesmo porque na reta final caiu de produção. Motivo pelo qual seu vínculo de empréstimo com o Porto B pode ser repensado. Guilherme, sua experiência na Série B rendeu a atuação de destaque como grande referência de ataque no time de Carille, o único próximo de um driblador no elenco, a ponto de atrair interesses de times de Série A e do exterior, coincidiu com atuações apagadas em alguns momentos. Pode ser uma peça importante na reformulação do elenco para objetivos maiores, mas talvez também pode ser um dos negociáveis pela diretoria. Billy Arce, um dos que engrossam os questionamentos sobre Alexandre Galo nas contratações de reforços. Na única vez relacionado por Carille na derrota contra o Avaí na Vila, jogou como meia e desde então não joga mais. É até difícil fazer um veredito sobre alguém que deve permanecer mais por falta de chances do que por mérito, pelo menos numa pré-temporada. Yusuf Angie, outro motivo pelas críticas a Galo. O centroavante gambiano veio como alternativa a Furt e Wendel Silva, mas a sua única aparição de destaque até o momento foi no vácuo que recebeu de Guilherme durante uma comemoração de gol contra a Chapecoense. Pessoas próximas dos bastidores afirmam que ao menos nos treinos ele faz gol. Resta saber se corresponde também no jogo. Agora a relação quase indigesta de emprestados. Para saber por que quase, convido a acompanhar até o final. Soteldo, emprestado ao Grêmio depois que se recusou em diminuir seu salário para disputar a Série B. Embora grande parte da torcida o aceitaria de volta,
Faço parte daqueles que não esqueceu sua falta de comprometimento em várias ocasiões de atraso, para dizer o mínimo, na fatídica campanha de 2023. Errar é humano, persistir no erro é burrice. Se houver reconstrução de fato, não se deve ter espaço para velhos vícios. E é por isso que, ao invés de reintegrá-lo, seu contrato até junho de 2027 deve servir a partir de agora somente para recuperar o investimento ou o prejuízo que ele ajudou a causar. Morelos. Esse sim pode ser considerado uma verdadeira bomba relógio. Trazido por Galo no desespero para fugir do rebaixamento, poucos se deram conta de seu salário milionário quando veio. A ficha caiu depois da queda, quando mesmo ele tendo aceito com resistência em diminuir seu salário pela metade, com possíveis gatilhos por desempenho em campo, e seu visível excesso de peso fizeram ele ser cedido por empréstimo na sua terra natal, ao Nacional de Medellín. Agora é torcer por algum milagre que faça o clube se livrar dessa imensa despesa para pouco resultado. Do contrário, vai ser um grande problema. Zanocelo. Herança maldita do empresário Giuliano Bertolucci, graças à gestão do inominável, que fez o favor de estender contrato com o Santos até dezembro de 2027. Pelo menos o próprio atleta demonstra interesse em permanecer na Europa, bem longe da vila. Lucas Barbosa. Talvez o motivo desta relação de emprestado ser quase indigesta. O atacante hoje é artilheiro do Juventude na luta do clube gaúcho em escapar do rebaixamento e já atraiu o interesse de Inter, Vasco e futebol europeu. Atuando pela ponta a caminho da área, o jovem da base tem contrato até julho de 2026 e merece ser observado quando voltar. João Lucas, outro emprestado ao Juventude com menos destaque que Lucas Barbosa, com atuações razoáveis na lateral direita pelo clube da Serra Gaúcha. Talvez ainda não o suficiente em apagar da memória da torcida os erros de cruzamento seguidos de sorriso cínico na campanha do ano passado. Rodrigo Fernandes. O volante tipo cão de guarda tem contrato até dezembro de 2025 e está emprestado ao News Old Boys da Argentina. E pelo que se consta, fazendo o mesmo que fazia por aqui. Ou seja, tomando cartões a rodo, com atuações capengas e numa equipe capenga. Lucas Braga. O ponteiro tem contrato até abril de 2026 e, embora longe do Santos em 2024, passou momentos idênticos ao clube do outro lado do mundo, disputando uma segunda divisão e conseguindo acesso, sendo um dos destaques do Shimizu S-Pulse a garantir o acesso à J-League. Por aqui já se sabe que ele não tem o mesmo drible do Guilherme, portanto, embora querendo voltar, pode ser negociável. Messias. Outro remanescente da tragédia de 2023, passou a maior parte deste ano emprestado ao Goiás, que fracassou em voltar para a Série A, alternando titularidade e reserva. Com contrato até dezembro de 2025, é outro que pode não fazer parte dos planos. Lucas Lima. Esse, pessoalmente, eu considero como um dos maiores responsáveis dentro de campo por nossa queda. Sua recente atuação pelo Sport, com direito a jogar contra o Santos na última rodada, liberado por um pagamento previsto em acordo por empréstimo, ajudando a equipe pernambucana ao retorno à primeira divisão, somente comprova seu nível de profissionalismo baseado na conta bancária, o que certamente faltou na reta final do ano passado, que o fez repetir o mesmo que ele já havia feito em 2017 quando se transferiu para o Palmeiras: fingir que joga. Por isso que, da parte deste relator, sua possível reintegração seria uma ofensa à inteligência do torcedor com um mínimo de amor próprio. Precisa dizer mais? Vladimir. Provou que era melhor ter se aposentado em 2022 quando saiu do Avaí, mas mudou de ideia, ganhou um novo contrato com o Santos até dezembro de 2025 e daí só colecionou mais rebaixamentos. Para a Série B por aqui e neste ano para a Série C emprestado ao Guarani. Nada mais melancólico. Luiz Felipe, vinculado ao Santos desde a época de São Paulo, e finalmente encerra seu contrato na Vila em dezembro deste ano, quando termina emprestado na reserva e rebaixado de volta à Série B pelo Atlético Goianiense. Luizinho, ou Luiz Henrique. Muitos devem não se lembrar, mas ele foi trazido por indicação de Fernando Diniz em 2021. Seu contrato com o Santos se encerra em dezembro, quando termina com ele atuando pela Série D emprestado ao Ipatinga. Bruno Marques, o centroavante de 1,94 m de altura que atraía interesse de Cuca, encerra seu vínculo em dezembro de 2024, emprestado ao Botafogo de Ribeirão Preto como reserva na Série B. Robson Reis, zagueiro da base, encerra seu vínculo em dezembro deste ano, emprestado junto ao Náutico, onde deve permanecer em definitivo, se recuperando de uma fratura que sofreu nesta temporada na Série C. Vitor Michel, trazido para o Sub-20 em 2021, tem contrato até dezembro de 2025 e passou a temporada emprestado ao Betim de Minas Gerais. Jonathan, zagueiro da base, tem contrato até abril de 2026 e disputou a Série B este ano, emprestado a Chapecoense. Atuou em 9 jogos e está em tratativas de renovar o vínculo com a equipe catarinense. E por último, Ed Carlos, com contrato até junho de 2026, chegou a ter chances no profissional até ano passado, mas com dificuldade de adaptação física, hoje acumula empréstimos como na segunda divisão do futebol grego, onde se encontra atualmente. E para finalizar, alguns destaques da base que podem ter uma chance no principal ano que vem.
como o zagueiro Samuel, ex-companheiro de Jair na base, tem contrato até julho de 2025, o que significa que no início do ano já pode assinar pré-contrato com outro clube. Destaques do Sub-20, como o volante Ian, com contrato até dezembro de 2025, o meia-atacante Bernardo, com contrato até dezembro de 2026, o meia do Sub-17 Matheus Xavier, que jogou contra a Chapecoense no primeiro turno com contrato até agosto de 2026, e o atacante Lucas Meirelles, também do Sub-17, com contrato até maio de 2026. E aí, o que você achou da lista? Deixe seu apoio com uma curtida no vídeo ou através de seu comentário expondo sua opinião. Agradeço por assistir até o final e melhor ainda sendo inscrito neste canal. Santos sempre Santos, valeu, até a próxima.